Manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar, pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo Deus de Israel. Aqui nós lemos, o texto bíblico nos diz que depois que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, ele havia aparecido para os seus discípulos. Com essa vez seria a terceira vez. A primeira vez seria quando Maria foi até o sepulcro e Jesus ele não estava lá. E aí ele apareceu para os seus discípulos lá onde eles estavam. Porque quando Jesus ele foi condenado, seus discípulos se ajuntaram e ficaram escondidos porque eles tinham medo dos judeus. E quando Jesus ele ressuscitou, e Marta foi até o sepulcro e não achou o Senhor, porque ele já tinha ressuscitado. E aí, ele foi ter com os seus discípulos. E o interessante é que eles não conheceram de primeira mão o Senhor. E até se assustaram. Mas teve um que menos ainda acreditou, que foi Tomé. E eu acho interessante que Tomé, ele não estava lá. E os outros falaram para ele assim: o mestre esteve aqui. E aí ele falou assim: eu só acredito vendo. Eu só acredito colocando a mão nas feridas. E aí se passou mais uma semana, e Jesus apareceu para os seus discípulos de novo. E desta vez, Tomé estava lá. E nós sabemos que Tomé, quando ele viu o Senhor, ele temeu, mas ele colocou a mão, ele tocou em Jesus para ver se era mesmo. E aí, o Senhor, ele apareceu lá no meio dos discípulos, e aqui em João 20 diz assim, no versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. O Senhor, ele se manifestou aos seus discípulos, e nesse dia ele soprou o Espírito Santo sobre a vida deles. E o Senhor, ele continuou a saga dele, porque, se eu não me engano, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra, antes de ele subir aos céus. E ele entregou o Espírito dele, o Espírito Santo, aquele que ele tinha prometido para eles. E depois disso,
eu fiquei lendo e aí eu vi que mesmo depois eles terem recebido o Espírito Santo, eles estavam perdidos. Os discípulos não sabiam o que fazer. E aí Pedro voltou aos seus afazeres de antigamente. Ele falou: eu vou pescar. E os outros o acompanharam. Falou: eu também vou. Nós podemos ver aqui que os discípulos, eles não sabiam o que fazer sem Jesus. Ele não sabia o que fazer, não sabia como proceder. E aí o que eles pensaram? Vamos voltar à nossa prática velha. Eu não sei o que fazer. E olha que eles caminharam com Jesus 3 anos. Mas sabe o que é interessante? É se pegar eu, Cleonice. Aí nós vemos assim, a gente fala assim: ah, mas era Jesus, mas era isso, mas era aquilo. Mas se a gente for parar para analisar e pensar, se colocar naquele ambiente, era um homem. Jesus era um homem que ele veio de uma mulher. Só ele, na minha Bíblia, eu ainda não vi as pessoas saberem que ele não era filho de José. Sempre que Jesus falava alguma coisa: mas esse aí não é filho de José? Porque ninguém sabia que ele não era filho de José. Porque quando o anjo veio e disse para José: a sua mulher está grávida do Espírito Santo, ficou entre eles. Então, se você parar para analisar, para perceber, os judeus, eles estavam esperando um Senhor que os iam libertar dos romanos. Eles achavam que ele ia ser um chefe, que ele ia ser um rei humano, que ele ia os libertar dos problemas humanos. Mas o nosso rei, Jesus Cristo, ele veio nessa terra para nos libertar espiritualmente. A nossa Bíblia diz que ele venceu a morte. Como o Victor, ele abriu aqui dizendo: tem de bom ânimo. Ele venceu. Tem de bom ânimo. Mas os discípulos aqui, eles estavam perdidos. Eles não sabiam o que fazer. Eu posso imaginar, naquele tempo, para eles a esperança tinha acabado. Eles viram o mestre deles serem julgado, condenado por algo que não tinha feito. Morreu pregado numa cruz. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Mas para eles era difícil. Eles estavam escondidos num quarto. E ali foi apresentado o mestre. Eu creio que já não era mais aquele Jesus que eles andavam. É por isso que eles não reconheceram. Porque Jesus estava num corpo glorificado. Ele não estava mais no corpo do ser humano, mas ele estava no corpo glorificado. Por isso que eles não reconheceram. E mesmo assim, depois de Jesus ter nos enviado o Espírito Santo, eles voltaram. E Pedro, o amigo do Marcos, Jesus já tinha falado para ele: venha, segue-me, que você vai ser pescador de almas. E naquele dia, Pedro se esqueceu disso. Pedro foi para o mar. Eu vou fazer o que eu sei fazer. E quantas vezes somos nós vemos a dificuldade, achamos que Jesus ele nos deixou, achamos muitas vezes que Jesus ele não está nos escutando. Quantas são as situações nas nossas vidas que muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou? Ou só foi eu que já pensei assim?
Quantas vezes a situação da nossa vida nos remete a dizer: Jesus, o Senhor me abandonou? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Mas aí os abençoados foram, passaram a noite toda e não pegaram nada. E aí pela manhã, o Senhor Jesus, ele estava à beira da praia e perguntou para ele: vocês têm algo de comer? Não. Lança a rede à direita. E aí eles lançaram a rede, mas o Senhor Jesus, ele já tinha algo preparado para a vida deles. Eles acharam que eles iam perecer, que eles iam ficar abandonados. Mas o Senhor Jesus mais uma vez apareceu para eles e deu pão e peixe, deu palavra vida, palavra de vida eterna. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos diz algo, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre. Quando é o Senhor Jesus que fala para mim e para você, pode crer que Ele cumpre. E aí, o amado João viu, falou para Pedro: é o Senhor, é o nosso mestre, é Ele que está lá na praia. E ele estava lá com o peixe e o pão para nutrir aquilo que estava lhes faltando, aquilo que estava atormentando eles. E nós sabemos que o pão é Jesus. Ele é o próprio pão da vida. Ele é aquele que dá vida. Ele é aquele que dá vida ao vil pecador. Nós antes éramos afastados do Deus Pai. E Jesus, ele veio nessa terra para nos reconciliar. E nós podemos ver aqui, no exemplo desses discípulos, que muitas vezes eu e você deixamos de acreditar no que Deus fala para nós. Quantas vezes nós começamos no Evangelho e achamos que vai ser de uma hora para outra. Em tudo na nossa vida ela tem um processo, tem uma caminhada, tem um caminho a ser seguido. E muitas vezes nós achamos que é porque estamos na casa do Senhor as coisas vão vir assim. E não é assim. Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estendemos a mão para Ele, e ali Ele começa a lapidar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. E esse processo muitas vezes não é fácil. Muitas vezes olhamos para o mundo e dizemos: quando estávamos lá no mundo era bem melhor. Porque quando chegamos dentro do Evangelho, dentro da casa do Senhor, as coisas começam a se apertar. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer ver nós caminhando até Jesus. Porque quando estamos lá fora, as coisas acontecem na nossa vida e a gente leva de uma maneira que a gente acha normal. Estamos cegos espiritualmente e não enxergamos. E quando nós vemos para a luz, nós enxergamos, aí nós conseguimos ver o que realmente acontece. Mas tem muitos que não conseguem se firmar na rocha, que é Jesus. Não conseguem se firmar em Jesus e acaba voltando para trás. Acaba voltando para um mundo de perdição. Hoje nós temos visto um evangelho de amor. Ai, o amorzinho. Ele é amor, sim. Ele é amor. Mas ele também é justiça. Se não fosse assim, ele não tinha deixado esse livro aqui, ó. Que essa aqui é a instrução do crente.
É esse aqui, é por aqui que nós devemos andar. Quando o Senhor fala assim para nós, olha só para mim, nós temos que se olhar para Jesus. Porque se você olhar para mim, você vai ver falha em mim. Se você olhar para o outro irmão, você vai ver falha no outro irmão. Nós não somos perfeitos. Não há igreja perfeita. Assim, um monte de seres humanos imperfeitos, pecadores, tentando, chamando Jesus para nos guiar no caminho certo. Todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós queremos fazer coisas boas e não conseguimos, como foi louvado, todas as vezes que a gente quer fazer coisas boas, a gente faz coisas ruins, coisas mal. Quando a gente vê, a gente já fez. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente está irado, muitas vezes a palavra sai da nossa boca como uma navalha para ferir o irmão, para ferir filho, para ferir mãe. Mas quando nós estamos sarados em Jesus, quando estamos em Jesus, quando pedimos a Ele, Ele faz todas as coisas por mim e por você. E ali estávamos abençoados, né? Comendo com Jesus, tendo a sua ceia com Jesus. E Jesus, vendo Pedro, perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo, Jesus. E Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: eu te amo, Jesus. E Jesus perguntou a terceira vez, e Pedro já cabisbaixo falou: tu sabes que eu te amo. Mas sabe por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Foi porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E Pedro, ele estava entristecido, ele estava magoado, porque ele tinha feito aquilo que ele não queria fazer, mas ele fez. E Jesus tinha avisado. Ele falou: não, eu vou morrer contigo. Jesus falou: Pedro, antes que o galo cantar 2, você me negará 3 vezes. Imagina Pedro naquele momento, quando ele negou 3 vezes Jesus. Qual foi o sentimento dele? Qual foi o sentimento que ele teve de pensar: meu Deus, deve ter colocado a mão na cabeça e falou: meu Deus, o que foi que eu fiz? E quando eles viram Jesus ressuscitado, o Rei ressurreto, ressuscitado, porque, como nós podemos ver, muitas vezes eles não acreditavam. Eles também achavam que o Rei deles, que Jesus tinha vindo para formar um trono na terra. Mas Jesus sempre falava para eles: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é desta terra. Um ser que deixou toda a sua glória e veio nessa terra e não pecou, e ele estava numa carne igual a nossa. E aí, eu e você temos o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes temos a pachorra de dizer assim: espera aí um pouquinho, Espírito Santo, eu vou ali. Sendo que Jesus, ele esteve nessa terra e ele não pecou. Ele amou os humildes, ele vivia com pecadores, ele vivia com cobradores de impostos, prostitutas. Ele veio
porção. Não para os hipócritas que achavam santos demais. Jesus, ele foi expulso da sua própria terra por dizer que ele era. Eles achavam um absurdo ele dizer que ele era filho de Deus. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio nessa terra. Ele venceu a morte. E hoje ele está lá em cima com o Pai. E o que está aqui conosco hoje é o Espírito Santo de Deus, para nos guiar, para nos moldar. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o mesmo Espírito que Jesus tinha dado aqui para os discípulos. Soprou sobre ele o Espírito Santo. Mas sabe que quando nós não damos ouvido ao Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós achamos que é da nossa carne mesmo. O Senhor diz assim: vai por aqui, vai para a direita, você vai para a esquerda. Vai para a esquerda e você vai para a direita. Vai pelo meio, você quer ir para trás. Nós, seres humanos, nós somos muito, muito, muito ingratos. Vivemos no Evangelho hoje que vemos pessoas que se acham que sabem tudo. Como a gente sempre aprende aqui na escolinha, não há ninguém melhor do que ninguém. Nós temos que saber, nós temos que aprender, mas sem o Espírito Santo de Deus não é nada. Sem a presença de Deus não somos nada. Somos apenas pessoas com conhecimento. Até na nossa vida normal. Se nós pedimos algo, Senhor, Senhor, eu não sei fazer isso aqui, o Senhor tem como me ajudar? Ele te ajuda. Ele te traz estratégia. Tem coisas muitas vezes que a gente fica até de boca aberta. Meu Deus do céu. Porque Jesus, ele veio nessa terra por amor, para nos ajudar. E o interessante é que esse mesmo Pedro, que um dia voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, que ele se esqueceu que Deus tinha falado para ele que ele ia ser pescador de almas, é o mesmo que lá na frente, com uma pregação, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Então, irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que ainda que muitas vezes nós caímos no mesmo erro, caímos, mas temos o Senhor para nos levantar. Não podemos nos arrepender de voltar ao Senhor. Não podemos ficar como que eu posso dizer, só com remorso. Nós temos que se arrepender verdadeiramente. Qual é a diferença de Pedro e Judas? Os dois negaram Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Só que Pedro, ele teve a coragem de se arrepender dos seus pecados, de se prostrar a Jesus e se arrepender. Judas não. Judas estava diante do mestre. Judas achou que não ia ter perdão. E Judas, o caso dele foi que ele só teve remorso. Se ele tivesse se arrependido de todo o coração, Jesus tinha o perdoado. Porque Jesus perdoou aquele ladrão que estava lá na cruz.
Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Ele veio e Ele quer trazer salvação, trazer vida, trazer renovo para as nossas vidas. Mas para isso, nós temos que querer. Nós temos que buscar a face do Senhor. Hoje em dia, nós temos visto que tem sido difícil ser evangélico, ser cristão, na verdade. Crente, todo mundo é. Eu creio que essa Bíblia está aqui e ela está aqui. Cristão significa pequenos Cristo. Tem sido difícil. Cristo, Ele orava. Cristo, Ele jejuava. Cristo buscava a face do Pai. E hoje em dia, nós falar para um cristão, muitas vezes, nós temos que orar, nós temos que buscar. Parece que nós estamos xingando o crente. Antigamente, o inimigo das nossas almas, ele colocava enfermidade, ele colocava doenças, e o crente ia lá, orava, nós víamos cura, libertação, tinha círculos de oração, tinha crentes fervorosos, tinha as irmãs do coque, que a gente hoje em dia quase não se vê, e se colocava em oração, e Deus, Ele abria os céus e manifestava o seu poder. E aí, o inimigo das nossas almas viu, falou assim, saiu. Nisso eu não posso mais trabalhar, a estratégia dele hoje em dia é outra. Ele largou de mão disso, porque o crente ora e Deus vai lá e cura. Agora, a estratégia do inimigo é jogar seta nas nossas mentes. Quantas pessoas estão aí num quarto escuro com depressão, e o inimigo tem lançado sobre a vida do povo ansiedade, depressão, desânimo. E é um desânimo tão grande que as pessoas não têm mais orado. E nisso o inimigo, ele tem ganhado terreno. Porque como que Deus vai abrir as portas? Como que Deus vai fazer milagres sem oração? Como que Deus vai fazer a obra sem oração? Muitas vezes o pastor fala que aqui a melhor parte, a melhor hora que nós temos que ficar intercedendo é na hora que ele faz o apelo. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa hora o inimigo acorrenta a pessoa. Muitas vezes a pessoa ouviu a palavra e quer ir e não consegue, porque está acorrentada. E muitas vezes nessa hora o crentaiada está disperso, é uma conversação, é WhatsApp, é isso, é aquilo outro. Nós temos que se atentar a buscar mais a face de Deus, a buscar mais a face do Senhor, porque os dias têm sido mal. Olha o que nós estamos vivendo, dias quentes. Diz que lá na Europa, quando foi essa onda de calor, muitas pessoas morreram. Chegou lá a 50 graus. Uma pequena amostra do inferno, né? É uma pequena amostra, assim, falei pra Tati, é uma pequena amostra do inferno, esse calor. Imagina, irmãos, eu sempre ouço imagina você ouvir do Senhor, afastai-vos de mim que eu não te conheço, naquele grande dia. Nós não podemos ficar brincando mais de ser crente. Nós temos que querer e fazer e acontecer. Temos que pôr o Espírito Santo sobre as nossas vidas e ser guiado verdadeiramente por Ele.
Porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando damos ouvido, estamos com o ouvido sensível à voz dele, o pecado não chega até nós. A palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ainda que muitas vezes estejamos fracos, sobrecarregados, a palavra do Senhor diz assim, Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em todos os momentos nós temos Jesus para nos ajudar. Mas sabe o que acontece? Tem vezes que nós nos dispersamos e falamos assim: meu Deus, Jesus não está comigo. Quando uma porta se fecha, quando um filho está enfermo, sabe por quê? Porque nós só queremos o bem de Deus. E a palavra do Senhor disse assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, seja boa ou seja mal. Se uma porta se fechou, é porque ele vai abrir outra melhor, ou porque ele tem um processo, ou porque ele tem uma pessoa para ser alcançado. A gente muitas vezes não sabe. Se um filho está doente, ele tem algo para nos ensinar. E muitas vezes nós não queremos passar o processo, nós queremos pular. E não é assim. Eu conheço um Deus de amor, sim, mas Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. Ele vê todas as coisas, Ele vê tudo aquilo que fazem nas nossas costas, Ele vê tudo aquilo que falam por trás de nós. Então, por que nós temos que nos preocupar? Se Ele vê, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Quando Ele diz assim: filho, eu cuido de você, Ele cuida de você. Mas nós, seres humanos, muitas vezes não conseguimos, quando a situação está difícil na nossa vida, nós não conseguimos acreditar, não conseguimos se agarrar na promessa do Senhor. Mas nós temos que interceder pelas nossas vidas mesmo. Porque tem época nas nossas vidas que nós podemos estar que nem esses discípulos. Voltar para trás, olhar para trás e dizer: é melhor lá do que aqui. Muitas coisas têm se acontecido no meio evangélico. Olha como daquela moça que o marido dela matou. A gente olha e fala assim: meu Deus. A gente não conhece a vida da pessoa e a gente começa a analisar e falar assim: mas ela cantava, mas ela falava, mas ela pregava, mas ela isso. Eu mesmo fui uma. Falei: meu Jesus, meu Deus, porque o Senhor não livrou, porque o Senhor não isso, porque o Senhor não aquilo. E aí você vai se aprofundando. E depois eu vi uma entrevista da mãe dela, que ela foi avisada. Ela deixou um noivado. E a mãe dela, quando ouviu a voz do meliante, não gostou. Falou: filha, não faz isso. Mas não adiantou. E era uma serva de Deus. Estava em cima dos altares. E passava por cada uma. Mas por quê? Não obedeceu à voz de Deus. Deus usou a mãe sonhou, a mãe, e não obedeceu.
E quantas vezes nós, por querermos algo, falamos, não, Jesus, mas eu quero ele, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tem vezes que Deus deixa. Pode ir. É como nós, mães, pais. A gente aconselha os filhos. E entra por um ouvido e sai por outro. Eu acho interessante o pastor fica só profetizando, filho, misericórdia. Sabe por quê? Filho é bênção. É bênção. Quando é pequeno, porque depois que cresce, só o sangue da misericórdia. A fase da adolescência, já passei por 3, tô passando por outra, que só Jesus dá causa. Não é fácil. E nós estamos vivendo num mundo de hoje que os filhos, eles só querem fazer o que querem. E aí você fala, filho, vai por aqui, o filho vai por ali, e não quer saber. É como nós, muitas vezes, Jesus nos aconselha, o Espírito Santo de Deus que está sempre conosco, ele nos ensina, ele fala. Sabe que quando nós pecamos, porque nós somos falhos, somos pecadores, uma hora a gente adverte com um, briga com um, fala, meu Deus, não poderia falar daquele jeito. Já é o Espírito Santo dizendo para você. Já é o Espírito Santo falando para você, você não deveria ter falado daquele jeito. E aí o que você tem que fazer? Ajoelhar, se ajoelhar e pedir perdão para Jesus. Pedir perdão para Deus. E o que a gente faz? Não era para fazer o quê? É assim que a gente faz. As consequências das nossas vidas, elas são grandes. Porque Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Sempre quis. Um Deus que enviou o Filho dele para morrer por mim e por você. Você acha que Ele não quer? Ele quer. Mas tem o danado do livre-arbítrio. E aí Ele manda a gente fazer e a gente não faz. Aí manda a gente ir para um caminho e a gente não quer. Ó, eu tenho, deixa eu ver, tem uns 17, 18 anos que eu voltei para Cristo. Porque eu ia para a igreja quando era pequena, na minha adolescência me afastei, me casei e tal, não sei o quê. E aí depois eu conheci um abençoado como pastor e eu voltei para Cristo. E desde então nunca mais me afastei dele. Mas aí tinha uma época, tinha uma época na minha vida, eu era diaconisa e ele falava assim para mim, Crandice, lê a Bíblia, Deus tem um rolo, eu vejo um rolo descendo dessa cara. Que pastor, que crente rebelde. Eita, Jesus, ele tem paciência com os filhos dele, né? Eu, tá bom, pastor, tá bom. Mas jamais na minha vida eu imaginei que eu ia estar aqui. Eu sempre fugi disso. Mas o Senhor, quando Ele tem um chamado na vida de uma pessoa, Ele aperta daqui, Ele aperta dali, Ele aperta de lá, e você vai fazer o que é a vontade do Senhor. Na igreja dele, nunca peguei no microfone para pregar. Aí veio essa pessoa desse Edson. Lá eu fazia muito mau louvor e olha lá tremendo as pernas. Porque eu queria ser um crente, sabe como? Entrar na igreja, sentar lá no fundo da igreja, assistir o culto, ouvir a palavra, ir para minha casa, botar a minha Bíblia lá na estante e deixar lá. Era assim que antes eu fazia. Mas não era isso que Deus ele tinha para a minha vida. E aí o Senhor fala assim,
sempre, para nós andarmos em dois. Porque se um cair, o outro levanta. O ruim é se cair os dois, né? E aí o Senhor... Eu sempre estive com a missionária Elisete. Nós sempre fomos mulheres de oração. E ela sempre, quando ela enfrentava a campanha de oração, ela dizia, não começa. Não começa não. Sabe por quê? Porque orar é difícil. Porque a gente sabe que quando a gente dobra os joelhos para orar, quando a gente faz uma campanha de oração, o inferno ele se levanta. Por isso que dizem assim, quando está tudo calminho na sua vida, sabe assim, quando está aquela maresia, pode procurar que tem coisa errada. Porque quando estamos debaixo da graça do Senhor, o diabo ele fica 20, a menina falou, 24 por 48 te infernizando a vida. Porque os que estão lá fora já estão fazendo a vontade dele. Não... Tem uma cena de um filme que eu ainda não assisti, mas eu vi e eu achei interessante. Uma vez eu estava até mostrei para minhas filhas. Eu acho que, se eu não me engano, é Deus não está morto. Não sei, eu não assisti. Eu só vi um pedaço. E aquilo me chamou a atenção. A mãe do rapaz era... Acho que ela tinha Alzheimer, uma coisa assim. Aí ele foi visitar ela e falou assim... Aí ele falava assim para ela, você foi temente a Deus, uma mulher amorosa, uma mulher bondosa, uma mulher isso, uma mulher aqui, e hoje está assim. Cadê o seu Deus? E ela olhando assim para ele, parada, né? Tava, parada, ficou, e ele falando. E eu, né, nunca quis saber desse Deus, hoje eu tenho minha casa, tem isso, tem aquilo, tem isso, aquilo. Aí ela falou, Aí ela veio a lucidez. Mas é assim mesmo. O inimigo das nossas almas muitas vezes deixa a pessoa ter tudo para não ir atrás de Deus. Você está aprisionado. A sua prisão está com a porta aberta. Mas um dia essa porta vai se fechar. E ele olhou assim para ela e ficou calado. É verdade. Quantas pessoas estão aí fora dizendo que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus, porque tem casa, tem carro, tem boa saúde, tem isso, tem aquilo outro. Porque a glória dele está nessa terra. Mas e depois que ele fechar os olhos? Para onde a alma dele vai? O nosso sofrimento aqui é passageiro. Passageiro. A palavra do Senhor diz assim, que lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Eu acho interessante que as pessoas falam assim, fulano morreu, foi pro céu, virou estrelinha, bota asas. Aí eu olho aqueles negócios, meu Deus, se fosse tão fácil assim. Se fosse tão fácil assim ir pro céu, não sofreria tanto. Não sofreria tanto ataque do inimigo. Porque a Bíblia diz assim que o inferno, ele não foi criado para o ser humano. Ele foi criado para o diabo e seus anjos. O ser humano que caiu. Então, irmãos, que nessa noite, eu e você, tenha a convicção que eu e você servimos um Deus, que Ele vê tudo, que Ele sabe de tudo, e não se prenda nas situações da sua vida. Eu não sei o momento que você tem vivido, nem o que você tem passado. Nem você sabe também o que eu tenho vivido e o que eu tenho passado. Mas nós sabemos de algo. Que Jesus, que Deus, Ele está aí conosco em todo momento da nossa vida. Em
todos os momentos o Espírito Santo de Deus está conosco. Que nessa noite, eu e você, venha cada vez mais se prostrar diante do Senhor. Não olhar para as circunstâncias da vida. Não olhar para os impedimentos. Não olhar para o irmão A, o irmão B, o irmão C. Olha somente para Jesus. Se você está vendo que o seu irmão está fazendo errado, ore por ele. Somente ore. Somente entregue na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele conhece a cada coração. Ele conhece cada deitar e cada levantar. Ele conhece tudo e todos. Amém? Eu queria louvar o Senhor nessa noite, para agradecer o nome dEle, pois Ele é digno de louvor. Dia após dia, Valesca. Glória a Deus, louvado e agradecido seja nosso Deus. Aleluia, Jesus.